Boa noite a todos os nossos amigos, os irmãos que estão em casa nos acompanhando. É um prazer imenso de estar aqui na sua casa, no seu quarto, poder estudar a palavra de Deus pelo seu computador, pelo seu tablet. Quero dizer que esse momento é um momento muito especial, porque a partir de agora, aliás, já há alguns minutos, quando começamos com os louvores, a sala da sua casa, o seu quarto, tornou-se a casa do Senhor. Tem um hino muito conhecido na igreja que diz que o céu é aonde Jesus estiver. E eu acredito pela fé que da mesma forma como Jesus está conosco aqui na igreja, com a equipe dos bastidores, Ele também está do seu lado, na sua casa, nessa noite, e a palavra de Deus será aberta aqui e aí, e o poder de Deus será sentido aqui e aí na sua casa também. Então, para honra e glória de Deus, abra seu coração, abra sua Bíblia e deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa noite. Pegou sua Bíblia? Ainda dá tempo de você correr lá na cabeceira da sua cama, lá na estante, pegar a sua Bíblia, abra sua Bíblia no texto de Gênesis, capítulo 3, verso 5. É o texto que nós vamos começar o estudo da palavra de Deus nessa noite. E mesmo que nós tenhamos preparado um esboço, tenhamos nos preparado, o Espírito Santo de Deus é quem vai pregar essa mensagem hoje na sua casa. Você acredita nisso? Diga amém. Aí da sua casa, diga amém. Isso mesmo, o Espírito Santo está pregando essa mensagem para você. Por isso, eu quero que você abra livro de Gênesis, capítulo 3, verso 5. Não deixe sua Bíblia fechada, abra a palavra de Deus. Todos vocês acharam? Os aqui também acharam? Amém? Vamos fazer mais uma oração? Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Amantíssimo Deus e bondoso Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos. Mas nós queremos, meu Deus, nesse momento abrir também a porta do nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, para que ao lermos a Tua palavra, ouçamos a Tua voz e entendamos qual é o Teu querer e o Teu propósito para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, nos fortalece a fé, em Cristo Jesus nós oramos, amém, amém. Gênesis capítulo 3, verso 5, você achou? Acharam aqui também? Vamos ler a palavra de Deus, o texto diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão o quê? Os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esse verso que nós lemos aqui, ele faz parte da fala do engano de uma das maiores mentiras, a primeira mentira que foi contada neste mundo. Certo dia, Eva estava colhendo alguns frutos, afastou-se de Adão, seu esposo, e de repente ela se encontrou em frente à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali Satanás estava personificado em forma de serpente, e agora ele começa a entreter um diálogo, uma conversa com Eva. Na fala do diabo, ali na conversa com Eva, ele então fala diversas coisas, e uma das coisas em que ele pontua é justamente o que nós lemos aqui no verso 5. Ele então diz para Eva: Eva, por que você não come desse fruto? Ele parece tão atraente, tão gostoso, tão saboroso. Coma, Eva. E Eva então dá uma desculpa: olha, nós não podemos comer porque Deus disse que nós não deveríamos comer, porque no dia que comermos, nós certamente vamos morrer. Então Satanás fala para Eva: olha, Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão. E a sentença talvez mais impactante está no resto do verso que diz: e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amigos, nós já sabemos muito bem como começou toda a trama do pecado lá no céu. Satanás desejou não querer ser igual a Deus em seu caráter, em sua índole. Mas Lúcifer, um anjo de luz, desejou ter o poder, a iminência, a emanência de Deus, e ter ali todas as prerrogativas divinas. Você sabe muito bem, assim como eu sei,
que Satanás não queria ser igual a Deus em caráter, mas desejava ser igual a Deus em poder. Satanás então falou, e nós vemos essa passagem na Bíblia, quando ele diz: eu subirei ao mais alto dos céus e lá estabelecerei o meu trono. Amados, a ideia original do pecado é o desejo de ser semelhante a Deus, mas não em caráter, mas em poder. O problema maior é que quando Satanás coloca essa ideia na cabeça de Eva, na cabeça da humanidade, quando Satanás, em forma de serpente, veio tentar Eva lá no jardim, ele trouxe essa mesma ideia com ele. Pare e pensa comigo. Agora eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você responda. Talvez alguém aí na sua casa vai pensar que você está ficando louco falando com o celular. Não tem problema. Quem é que desejava ser igual a Deus, no final das contas? Quem era? Era Eva? Você que está em casa, quem era que desejava ser igual a Deus? Exatamente, Satanás. Era ele que desejava ser igual a Deus, não Adão e nem Eva. Satanás então vem com esse desejo, vem com essa intenção e mostra uma vertente, mostra uma face que não existe de Deus. Percebam, a ideia de ser igual a Deus é um perigo, e vocês vão entender por que esse tema é importante ser estudado ainda hoje, porque a ideia de que o homem poderia ser igual a Deus, ser suficiente e satisfeito consigo mesmo, é algo que incorre sem a presença de Deus. Deixa eu explicar melhor para você. Querer ser igual a Deus, querer ter o poder de Deus, querer ter todas as prerrogativas de Deus, mas não querer ser semelhante a Deus, é um perigo, é um problema, é um pecado, porque tudo isso exclui a pessoa de Deus da nossa vida. Você entendeu o que eu quis dizer? Deu para entender? Deu para entender? Desejar o poder de Deus, desejar as coisas de Deus, mas não desejá-lo, esse é o problema. Quando em sua fala, Satanás disse para Eva: como Deus, igual a Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ele procurou despertar no coração da humanidade o mesmo desejo que ele tinha. Não era o fruto em si que tinha uma substância maligna, não era o fruto, mas o fato de que o homem, a afronta do homem de querer ser independente de Deus e não se submeter ao seu Criador. Satanás, ao tentar Eva com suas palavras, estava tentando levá-la a pensar que poderia ser igual a Deus também. E se ela poderia ser igual a Deus, para que Deus? Essa é a pergunta. Se eu posso ser igual a Deus, para que Deus? Qual o significado que Deus passa a ter na minha vida, se eu imagino, se eu penso que eu posso ser igual a Ele? Olha, você que está em casa, pode pensar assim: mas Kevson, essa ideia que você está apontando aí é uma ideia muito esdrúxula, não é? Está vendo que no mundo hoje que nós estamos, ninguém vai querer ser igual a Deus? Você quer ser igual a Deus, você que está em casa? Óbvio que não. Alguém que está aqui vai querer ser igual a Deus? Também não. Aí você pensa: mas Kevson, que ideia louca é essa? Escuta lá. A primeira ruptura que o pecado causou foi a relação íntima de Deus com o homem. O pecado não trouxe pestes inicialmente, o pecado não trouxe no primeiro dia doenças, o pecado não trouxe desemprego, no mesmo dia que Adão e Eva comeu do fruto, ninguém morreu, mas a primeira coisa que aconteceu foi a ruptura instantânea, imediata, entre o Criador e a sua criatura. A partir daí, queridos irmãos, meu querido amigo, querida amiga que está em casa, a ideia que se passa do pecado é uma história da saga do homem viver sem Deus. Se eu posso ser igual a Deus, Deus não passa a ter mais significado nem importância para mim.
Qual é a dependência que eu preciso ter de Deus se eu posso ser igual a Ele? Imagina. Eu posso pensar que essa é uma ideia esdrúxula, mas não é, porque o pecado, ele causa isso em mim. O pecado, ele está constantemente dentro de mim, dizendo o seguinte: Kevison, você não precisa de Deus, porque você pode ser dono do seu próprio nariz. E olha, irmãos, as narrativas bíblicas, toda a história que nós vemos da humanidade, nada mais são do que histórias de erros de homens que tentaram seguir os seus próprios caminhos e mostraram Deus chamando para trilhar os caminhos dos céus. Homens que erraram por seguir o seu próprio caminho, por se afastarem de Deus. Hoje, queridos, a humanidade segue esse mesmo caminho, um caminho de independência de Deus. O que Satanás queria com Eva, o que Satanás queria com Adão, e o que Satanás pretende com toda a humanidade hoje, é afastar a humanidade de Deus e colocar na minha mente, colocar na sua mente, de que nós podemos viver sem Deus. Eu estava lendo esses dias no Instagram uma citação de Ellen White, quando ela diz que a maior prova de que nós estamos longe de Deus é a dificuldade que nós temos para nos aproximar dEle. Eu sei que nessa noite eu estou falando com alguém que tem dificuldade para orar, não sente vontade mais de abrir a Bíblia, não sente mais vontade de orar, de ir à igreja. Bem, nesse período de pandemia, talvez não sente vontade de acompanhar mais um culto, uma transmissão ao vivo. Sabe o que é isso, queridos? É a maior prova de que eu e você estamos longe de Deus. O pecado nos afasta de Deus, e a história do homem, ela é uma história, ela é uma saga do homem pecador que tenta trilhar a sua própria vida longe de Deus, porque Satanás colocou na nossa cabeça de que nós podemos viver sem Deus, ser semelhantes a Deus. Se você parar para pensar, até a concepção de Deus, ela é longe daquilo que é de verdade. Já pararam para perceber? A maioria dos seminários ensina a teologia baseado na filosofia. Olha que loucura. Para interpretar Deus, em muitas partes desconsidera a palavra de Deus e leva em consideração a filosofia de homens. Uma base filosófica que faz com que a palavra de Deus, a Bíblia, passe a ser um livro de fábulas ultrapassadas, e a palavra de Deus, nesse caso, então, abre espaço para a razão. E você começa a ser guiado pelo próprio entendimento, pela própria razão. O iluminismo, a era do iluminismo, chegou destronando Deus e colocando o homem e o pensamento dele no centro de tudo. Vocês sabem disso. Durante os séculos 17 e 18, houve muito progresso econômico, progresso político. Há quem diga que muitas das coisas, muitas das evoluções e das coisas que nós temos hoje, devemos à era do iluminismo. Eu concordo. Mas quando nós olhamos para o aspecto religioso, quando nós olhamos para o aspecto da fé, foi esse o período em que a fé mais foi salopada, meus queridos. Foi o período em que a fé, a religião foi minada, foi colocada em descrédito, e as maiores heresias e descréditos a respeito da pessoa de Deus começaram a ser construídas. A era do iluminismo, a era da razão do homem, a era de que você é o dono da sua própria razão, que você constrói sua própria moral, e dentro deste conceito de que você constrói sua própria moral, a palavra de Deus foi esquecida, Deus foi colocado dentro da caixinha, e fé, religião e igreja passaram a ser coisas subjetivas. Esse mesmo período foi conhecido como século das luzes, mas espiritualmente falando, foi o período de trevas densas. Onde que eu quero chegar com isso tudo? Longe de Deus, meus amados, o homem busca encontrar o sentido da vida, ele busca ser feliz, entender o seu propósito, sua origem, seu destino, mas acaba desconsiderando aquele que unicamente é a resposta para todas as coisas. Na ânsia de descobrir a vida, o homem anda sem Deus. E talvez nessa noite esteja falando com alguém, aqui ou em casa, que tem lutado, corrido,
trabalhado, se esmerado para conseguir a vida, e no final das contas, se encontra iludido, cansado. Essa é a sua situação? No último dia 29 de maio, agora recente, os nossos amigos chineses criaram o seu reator de fusão nuclear, que eles apelidaram de sol artificial. Não sei se você em casa já viu isso. Depois que a live terminar, você entra lá no Google e pesquisa isso. Acho que os irmãos aqui já ouviram. Criaram o sol artificial. Essa ideia é que eles querem criar um gerador de energia limpa, sustentável e confiável para o futuro próximo, onde as reservas de energia se acabarão. O interessante é que esse reator de fusão nuclear alcançou 120 milhões de graus Celsius durante 101 segundos. Pasmem, o Sol, o nosso Sol, no seu núcleo, Eugenilson, chega a 15 milhões. Fizeram um Sol mais forte e mais quente do que a nossa estrela. Obviamente que não tem toda a duração que o Sol tem, óbvio, né? Mas alcançou aí 120 milhões de graus Celsius, contra 15 milhões da nossa estrela. Você percebe o que está acontecendo com o homem? Se eu fosse falar aqui os vários exemplos de coisas que o homem tem feito para andar sem a presença de Deus, nós passaríamos aqui talvez a semana inteira. Se eu fosse falar aqui então da busca pelo rejuvenescimento, eu lembro que quando eu era menor, eu assistia os desenhos e tinha a chamada fonte da juventude, quando o personagem entrava de um lado da fonte velho, saía do outro novo, né? Parece que esse conceito, que antes era uma ideia, uma fantasia, parece que hoje está mais próximo de ser real. A busca pelo novo, a busca pelo rejuvenescimento. O homem está tentando buscar a vida eterna sem aquele que é eterno. Eu não vou entrar nesse assunto. O interessante, amados, também é que mesmo vivendo com tantos avanços, estamos na era da tecnologia, da informação rápida, dos avanços industriais e econômicos, tecnológicos. Vivemos também na época do superconhecimento, mas nunca vimos tantas dúvidas como antes, como agora. Hoje, nós podemos tirar dúvidas e saber como anda a bolsa de valores lá do outro lado do mundo em questão de segundos. Mas muitas pessoas não conseguem entender o sentido da própria vida. Será que nessa noite, amado, eu estou falando com você que está cercado de informações, está cercado de tecnologia, está cercado de conhecimento, de sabedoria, mas não consegue entender a própria vida, o próprio sentido? Talvez nessa noite, você que esteja em casa, ou talvez você esteja assistindo esse sermão em outro momento, você está assistindo o sermão e está sentindo o coração preso, está sentindo o coração não realizado, como se você estivesse sendo oprimido, como se você não tivesse capacidade para vencer na vida, porque diante de você se estende várias e várias questões, existem vários e vários desafios, e mesmo que você viva uma vida tranquila, você não consegue dormir bem, você não consegue imaginar o seu futuro, porque este é o mal, amado, que o inimigo tenta colocar na minha vida, na sua vida, de que nós podemos viver bem sem Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é mentira. No livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, a Bíblia já falou para nós qual é a nossa condição, e o texto diz assim, Isaías 59, verso 10, procuramos, mas tudo são trevas. Olha, Ninja, parece que a Bíblia foi escrita hoje. Procuramos, mas tudo são trevas. Isaías 59, verso 10. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateando como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Ah, querido, com tanta luz, com tanto holofote, você está em trevas? Outro dia, Jesus estava indo para Jerusalém e um jovem se aproximou de Jesus, olhou para Jesus, parou Jesus e disse: bom mestre,
O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta, queridos, nada mais é do que um eco do Éden. O que eu posso fazer para conseguir a vida eterna? O que está por trás da pergunta desse jovem é um questionamento que muitas vezes acomete o meu coração e o seu coração. O que eu posso fazer para ser feliz? O que eu posso fazer para encontrar o sentido? Como conseguir a vida eterna? Olha, bom mestre, o que eu posso fazer para me salvar? É centrado naquilo que eu posso fazer, não no que Deus faz em mim. A voz de Satanás lá no Éden se reverbera até nós hoje, ecoa até nós hoje. Eu não preciso de Deus, eu posso viver minha vida, posso ser igual a Ele. Se eu posso ser igual a Ele, posso resolver minha vida, eu posso seguir a minha vida. Continuando o diálogo ali com aquele jovem, você está pensando, mas Keivinho, tem mais coisa aí, calma, espera aí. Quando Jesus vai continuando o diálogo com o jovem, a gente percebe que quando Jesus diz, olha, você sabe o que tem que fazer para guardar a vida, para ter a vida eterna. Você não me precisa chamar de bom, porque bom só existe um que é Deus. Observe os mandamentos. E vocês que estão aqui, você que está em casa, você já ouviu essa história várias vezes. Você sabe o que é que o jovem diz, né? O que é que ele diz? Que ele obedece os mandamentos, sim ou não? Aí ele vai dizendo lá, olha, eu faço tudo isso, Jesus. Eu sou um jovem da igreja. Eu vou para a igreja. Quando tem uma live, eu não perco uma. Sábado eu começo a assistir live de manhã, só termino no pôr do sol, porque eu sou crente. Eu assisto live de Clube Desbravador, Aventureiro, Ministério da Mulher, tudo que é culto eu saio assistindo. Se tem Caleb, eu vou. Se tem evangelismo, estou dentro. Vai fazer alguma coisa, pode me chamar. Vai me nomear, já estou aceitando. Olha, Jesus, eu sou um cara envolvido na igreja. Mas percebe que aquele jovem estava perdido? A sua pergunta mostra o vazio do seu coração. Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que acontece com esse jovem amado, na verdade é o que acontece com muitas pessoas ainda hoje. Pessoas com uma religiosidade falsa, oca, que não tem sentido, não dá propósito para a sua vida, centralizada naquilo que eu posso fazer para Deus, e pouca ou quase nenhuma ênfase naquilo que Ele pode fazer por mim. É basicamente isso. Essa nova religiosidade que está aí fora no mundo, é Deus quem depende de mim. Eu ouvi um absurdo uma vez, um cara pregando, ele disse que nós somos o ponto fraco de Deus. Eu fiquei doente com um negócio desse, Genilson. Eu fiquei doente. Como se Deus tivesse um ponto fraco. Como é a sua religiosidade? Em tempos de pandemia, a busca pelo sagrado aumentou. O medo de morrer, o assunto eminente do fim do mundo, não sei, são muitas coisas, são muitos motivos, mas parece que mesmo aumentando a busca pelo sagrado, o homem está mais perdido do que nunca. Isso não é de agora, já faz tempo, já faz um bocado de tempo. Lançaram descrédito da palavra de Deus, altar virou palco, culto virou show, sai Deus, entra o homem, diminui-se teologia, aumenta-se antropologia, ensina-se o que o homem pode fazer por si mesmo. E as práticas de boa vivência, política de boa vizinhança, ações sociais, passam a tomar até mesmo o lugar da obediência à palavra de Deus. Essa teologia barata mostra quem eu posso ser, mas esquece de mostrar quem de fato eu sou. E olha, antes que você esteja pensando que eu estou aqui escrachando a imagem do homem, deixa eu te dizer uma coisa. Para que nós tenhamos acesso à salvação, eu preciso entender quem eu sou, porque Deus prefere atuar na sinceridade do pecador arrependido do que na falsidade de um santo hipócrita.
Mostram a glória de Deus, mas encobrem a cruz. Mostram a vitória, escondem a fé. Mostram a bênção, mas joga fora a consagração. Mais e mais templos gigantescos são construídos, lotados de pessoas, mas vazio do Espírito Santo, cheio de pessoas sem vida, sem verdade, sem propósito. Percebe o engano de Satanás? Vocês entendem que a voz de Satanás lá no Éden, ela reverbera até hoje, e o homem tem tentado buscar a vida sem a presença de Deus. Mas a palavra de Deus, quando chama o pecador, quando chama o remanescente para pregar as últimas verdades ao mundo, ele rebate essas mentiras de Satanás, e o texto é o de Apocalipse 14, versos 6 e 7, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Apocalipse 14, versos 6 e 7, rebate todas as mentiras de Satanás, um texto muito conhecido. De fato, esse texto é o texto que revela a vida do remanescente, a missão do remanescente, mas tem algo aqui interessante que rebate a fala de Satanás, de que o homem não precisa de Deus, de que o homem pode andar sem Deus. Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus. Repita em casa, vocês estão aqui: temei a Deus. Isso mesmo, pois é chegada a hora, e adorai aquele que fez o quê? A terra e as fontes das águas. Perceba, querido, o texto bíblico de Apocalipse, a mensagem de Deus para os últimos dias, é de fato um convite para voltarmos ao Éden. É um chamado a vivermos a dependência de Deus. É a mensagem de Apocalipse 14, versos 6 e 7, é um antídoto contra a mentira de Satanás em Gênesis 3:5. O convite para temer a Deus é uma ação interior que envolve a decisão do coração. É entender que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor. É devolver o trono da nossa vida ao Senhor, sair do trono e deixar Jesus tomar conta de nossa vida. Quando o texto diz: temei a Deus e dai-lhe glória, dar glória é uma ação exterior, é uma religiosidade verdadeira, com o propósito de glorificar a Deus e não o homem, de glorificar a ação de Deus e não a ação do homem. Quem recebe o louvor aqui em Apocalipse 14, verso 7, é Deus e não o homem. Em fato, queridos, o texto convida a mim e a você hoje a voltarmos para o Éden, para entendermos que o nosso coração é lugar do Senhor Jesus. Ele é a razão da tua vida, Ele é a razão da minha vida. Não existe sentido, amados, para a vida longe de Jesus. Quanto mais se busca paz com base nas próprias forças, quanto mais capacidades eu acho que tenho, quanto mais eu busco sentido naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso fazer, mais infeliz eu sou. Tudo sai do controle quando queremos assumir o destino de nossa vida. Em Provérbios 14, verso 12, diz o seguinte: há caminhos que parecem ser direito, mas o fim dele são caminhos de morte. O que nós faremos então? O que faremos? Eu quero que você que está em casa acompanhe esse testemunho. Um vídeo que foi gravado há alguns dias, há algum tempo já. Você que está em casa agora vai acompanhar esse lindo testemunho. E eu quero que você, enquanto estiver ouvindo essa história, esse rapaz contando essa história, um testemunho muito curto, você compreenda aquilo que está acontecendo dentro do seu coração, e você faça um convite: Deus, vem habitar no meu coração, toma o trono do meu ser. Pode colocar, por gentileza, você vai acompanhar aí em casa, preste atenção, escute essa história, veja o poder de Deus na vida desse jovem. Aí quando eu fui ver, eu já estava entregue, já bebida, estava mexendo com tráfico de drogas, já estava mexendo aí, ajudando algumas meninas a se prostituir. Aí foi quando eu fui parar na rua, né? Eu falava muito meu irmão Ricardo,
nunca desistiu de mim, minha família, né? Mas o cara ia fazer o pôr do sol comigo na Cracolândia, pra você ter uma ideia. Pegava a filha dele com 2 anos de idade e se enfiava no meio de um monte de viciado para fazer pôr do sol comigo. Então era uma coisa que me chocava e me dava medo, porque eu não queria que nada acontecesse com ele e eu não queria que ele me visse daquela forma, né? Aí teve um dia que deu um estalo na minha cabeça e foi uma coisa de Deus mesmo, assim, escutar a voz de Deus, porque nessa noite tinha muita gente, tinha muita droga e do nada eu abri o olho e quando eu olhei, que eu comecei a me enxergar, eu me vi todo sujo, magro e vi todo mundo daquela situação. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E eu peguei e falei assim, Deus, me dá força para mim ir embora daqui. E veio uma voz e falou comigo, deu até vontade de chorar. E falou comigo, falou, então levanta e vai embora. Aí eu voltei para casa e muito sem graça, pela manhã sujo, muito sujo. Acho que eu tava uns 4, 5 dias sem dormir. Eu fui comer alguma coisa e subi pro meu quarto e me mantive trancado lá por uns 15 dias. Cheguei a ponto de achar que ia morrer, porque tive crise de abstinência só, assim, muito forte, de cair sozinho. Eu nunca contei, nunca quis que eles vissem, né? E eu ficava no quarto lá, achando que ia morrer, porque eu não tava aguentando mais, eu tive muito ataque. Aí eu pedia para Deus, falava, Senhor, me ajuda, porque eu não vou aguentar. Na vida da gente, a gente estando certo ou errado, Deus nos usa. Então, eu acho que no passado Deus me usou muito como exemplo do que não fazer, né? Não seja igual a William. E quando eu caí em si que Deus me usava para isso, eu falei assim, eu tenho que mudar a realidade para as pessoas não olharem e falar, não seja igual a ele. Eu criava força para poder mostrar que não, que é possível sim, mudar. Então, eu agradeço a todo mundo, mas principalmente a Deus, primeiramente a Deus. Então você acredita em resgate? Muito. Estou aqui. Você acompanhou a história do William. William, por muitos dias, tentou encontrar o sentido da sua vida por meio do uso de drogas e outras coisas mais. Você acompanhou a história. Talvez nessa noite eu não esteja falando com alguém que está na mesma situação que ele estava. Mas pode ser que nessa noite você seja semelhante ao jovem que se aproximou de Jesus. E mesmo vivendo na igreja, tendo uma vida religiosa, ainda se sente vazio e sem sentido. Escuta, filho, escuta Deus dizendo, deixa eu dar sentido para você. Eu quero fazer um apelo nessa noite, você que está em casa, no quarto, na sala, talvez esteja dirigindo, acompanhando esse sermão, com fone no ouvido, acompanhando com um pequeno grupo, escuta Jesus falando para você, eu quero dar sentido para a sua vida mais uma vez. Chega de viver a vida como se nada, como se você não tivesse destino, como se você não tivesse futuro. Jesus está nessa noite falando ao seu coração, apelando ao seu coração, Ele quer entrar e morar em você. Outra vez, quando ele estava conversando com seus apóstolos no livro de João, capítulo 17, verso 3, Jesus disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus único e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aceite Jesus aí onde você está, aceite Jesus na sua vida. Deixe de viver a vida como se fosse sem sentido, uma vida em vão, como se fosse algo que não faz mais, que você não sente mais motivação para viver. Larga essa vida, começa a olhar agora para o futuro, começa a olhar para o futuro com esperança, coloca a olhar em Jesus e você vai ver que os dias cinzentos, eles vão ficar coloridos mais uma vez. Eu quero que você escute essa canção nesse momento.
E enquanto essa canção for cantada, eu quero que você coloque seu propósito, sua vida em Jesus. Esqueça a mentira que Satanás te contou, de que você consegue viver longe de Deus. Esqueça a mentira que o diabo está te contando, de que longe de Deus, sem contato com Deus, você vai ser feliz. Não, você não consegue, eu não consigo. Somente Jesus tem poder para te dar a felicidade. Somente Jesus pode me salvar, pode salvar você. E Ele está nessa noite aí do seu lado, sentado nesse sofá, sentado nessa cama, enxugando essas lágrimas. Jesus quer salvar você, quer te dar sentido mais uma vez, quer tirar essa preocupação. Ele quer te levar para o céu, Ele quer morar com você. Escute o apelo de Jesus, deixe Jesus falar com você nessa noite. Abra seu coração sem reservas e deixe que Ele assuma o trono da sua vida. Pode colocar a música, por gentileza. Jesus Cristo é a saída para que a minha vida e a sua vida ela renasça mais uma vez. Você não foi longe demais. Escuta bem o que eu vou te dizer agora. Aumenta o volume, isso, aumenta. Aumenta o volume do teu celular, isso. Escuta bem, ajeite o fone. Você não foi longe demais. E a maior prova disso é que você está ouvindo esse sermão. Jesus fez com que tocou no seu coração para que você ouvisse essa história, ouvisse esse sermão, viesse aqui hoje para dizer: eu vou dar sentido à sua vida. Você que ainda não estudou a Bíblia, não é batizado, acessa agora adv.st/estudo bíblico. Peça um estudo bíblico agora. Digita aqui no chat, ó. Você que está no computador, o chat do YouTube fica aqui do lado. Você que está no celular, o chat fica aqui embaixo. Isso. Escreve agora aí, nesse exato momento: eu quero Jesus em minha vida. Peça um estudo bíblico. Peça agora mesmo. Você que não é batizado, nós queremos ver o seu batismo esse ano ainda. Dê sentido, dê lugar para Jesus na sua vida, para que Ele encontre espaço em você, e você vai ver se Ele não vai te dar sentido. Chega de vida religiosa sem sentido, vazia, sem propósito. Escreve agora, bota aí no chat. Eu quero ver vocês enchendo aí no chat agora. Você que está acompanhando em casa, no trabalho, não sei, aonde estiver, coloca aí: eu quero Jesus em minha vida. Pede um estudo bíblico. Nós temos aqui alguns dos nossos irmãos que estão acompanhando nesse exato momento. Você colocando aí no chat, tomando sua decisão. Meu amado, não vá desligar esse celular, esse computador sem tomar essa decisão. Escuta Jesus falando contigo: eu quero entrar na tua vida, no teu coração, eu quero te dar sentido. Ele quer te devolver o sorriso mais uma vez. Oh amado, se você sente teu coração queimando, ardendo nesse momento, é sinal de que o Espírito Santo está trabalhando mais uma vez em você. Ele já está aí. Apenas responda o chamado do Senhor, apenas responda o convite do Senhor. Pare de acreditar em mentiras. Só há esperança em Jesus. Escuta bem, só em Jesus existe esperança para a tua vida, para tirar você da cama desse hospital, para tirar o seu parente desse problema. Somente Jesus é a solução que eu e você precisamos. Não existe solução no mundo, só Jesus é a nossa esperança, é o teu desejo. Pede um estudo bíblico, prepara para o batismo este ano ainda, aqui nesse tanque. Nós queremos ver você tomando a decisão ao lado de Jesus. Você tomou sua decisão? Tomou sua decisão? Diga amém. Isso, diga amém, bem forte, aí de casa mesmo, amém. Glória a Deus, o céu ouviu o seu amém. Vamos ficar em pé, nós que estamos aqui. Eu quero fazer uma oração com você que está em casa, para confirmar essa sua decisão. Eu posso imaginar o céu em festa pela decisão que você está tomando nessa noite. Louvado seja Deus pela sua vida, minha querida jovem. É você mesmo. Você que passou por problema no casamento, Deus está contigo. Ele quer te devolver o sorriso. Você que está preocupado com o trabalho, está passando por problema financeiro, eu não estou aqui pregando teologia da prosperidade, eu estou pregando a teologia da felicidade em Jesus. Coloca esse problema em Jesus, Ele vai resolver também. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os olhos. Deixa Jesus falar com você agora. Senhor Deus, nós estamos muito felizes porque nessa noite muitas decisões foram tomadas ao teu lado. Sim, meu Deus, decisões de renovação dos irmãos que já foram batizados, mas que hoje decidem viver uma vida de mais significado com o Senhor.
mas também decisões de jovens, homens, mulheres, as juvenis, que estão hoje dando um passo adiante, largando o mundo que não preenche, e estão abrindo a porta do coração, para que o nosso Rei entre, para que Jesus entre, e Ele encontre felicidade mais uma vez. Oh Divino Espírito Santo, nesse exato momento, seja ao vivo, seja depois, que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, pelo YouTube, pelo Instagram, Senhor, que o Teu Espírito Santo cele a decisão dela, que essa mensagem, meu Deus, toque o coração desse rapaz, desse homem, dessa mulher, e que ele abra o coração, que o Espírito Santo trabalhe insistentemente, para que ele entregue a vida ao Senhor Jesus. Ó Deus eterno, sela a nossa decisão, queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida, é o nosso desejo, é a nossa oração que fazemos a Ti agradecidos, em o nome de Jesus. E você que está aqui, está em casa, diz amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, querido. Manda essa live para alguém, compartilhe essa mensagem, e que Deus continue te abençoando